Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, nos envolva de sempre. É para nós uma alegria estar aqui novamente, podendo contribuir de alguma forma para o movimento da doutrina espírita, né? E é sempre um prazer estar aqui. O nosso tema de hoje é fé, agente da cura. Quando chegamos numa casa como essa, muitas vezes nós, e na maioria das vezes, viemos buscar alguma coisa, não é verdade? Tem gente que vai dizer, eu venho porque eu gosto mesmo, não venho por pedir nada. É, coisa boa. Você não está precisando pedir nada, é uma coisa boa, né? Mas com certeza a gente sempre vai estar precisando de algo para a nossa melhora espiritual, nossa melhora íntima. E a fé, como já dissemos no começo, ela é o agente da nossa cura. A fé é o nosso combustível. É dela que necessitamos para que se dê a cura física, a cura espiritual. E como se dá a fé? Pois bem, no Evangelho de Marcos, nós vemos que se destaca da multidão um homem que pede ajuda para Jesus. Ele diz: Senhor, peço que auxilie meu filho, pois um espírito impuro o persegue, o faz ranger os dentes e espumar, e o meu filho vai secando. Jesus diz: traga ele até a minha presença. E quando o menino chega perto de Jesus, eis que dá um grito lancinante e cai estatelado no chão, espumando, rangendo os dentes. Mas Jesus não se incomoda com aquilo e continua conversando com o pai do menino. E diz assim: desde quando ele sofre dessa perseguição espiritual? E o pai do menino diz: Senhor, desde tenra idade. Eu penso que esse espírito quer matar o meu filho, porque constantemente o faz cair perto do fogo, perto da água, e eu acho que ele quer mesmo matar o meu filho. E aí então Jesus faz aquela pergunta que a gente sempre vê nos evangelhos: você crê que eu possa curar o seu filho? E o pai do menino diz: Senhor, eu creio em ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Ué, quem crê não pode ser incrédulo? Quem é incrédulo já diz que não acredita. Essa resposta dá a impressão que é uma coisa desconexa, porque ele diz: Senhor, eu creio em ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. O que a gente pode pensar com isso? Que ele era uma pessoa não diferente de nós hoje em dia. Porque o que mais tem hoje em dia é a fé vacilante. Isso é a fé vacilante. Eu acredito, mas nem tanto. Hoje eu acredito, amanhã talvez não. Hoje eu fui no centro, eu senti uma vibração muito boa, mas será que não era impressão minha? Será que eu não devo ir procurar outro centro, e outro lugar, e outro, e outro, e outro? Será que a gente não é desse jeito também, de alguma forma? Porque ele disse a Jesus que os seus apóstolos tentaram curar o menino, mas não conseguiram. Senhor, seus apóstolos tentaram, mas não conseguiram. Então, depois dessa pergunta e depois dessa resposta, Jesus chega perto do menino que estava ali convulsionando no chão, espumando, e diz assim: espírito impuro, eu lhe ordeno que deixe imediatamente esse menino
e não volte a perturbá-lo nunca mais. O Evangelho diz que, depois que Jesus disse isso, aí mais bem que o menino se debateu e caiu imóvel no chão. E o povo, daquele tempo como de hoje, exclamou assim: morreu, está morto. Né? Mas Jesus chegou perto do menino, auxiliou ele que se levantasse, e o menino ficou completamente curado. Depois do fato, os discípulos mais próximos de Jesus vieram ter com ele e disseram: Senhor, mas por que nós que lhe acompanhamos, por que nós que somos os seus auxiliares principais não tivemos como expulsar esse espírito desse menino? E aí então Jesus diz algo que a gente pode refletir. Jesus disse: essa casta de espírito só se expulsa, se afasta com muito jejum e oração. Jejum e oração. Vamos imaginar o que Jesus quis dizer com isso. Será que o jejum que Jesus quis dizer é esse jejum que a gente está acostumado a escutar nas religiões que a gente já conheceu ou conhece até hoje? Certamente que não. Esse jejum que Jesus se refere é outro tipo de jejum. É o jejum, é a abstinência das más palavras, dos maus pensamentos, ou como dizemos corriqueiramente, das abobrinhas que a gente cria na nossa mente. André Luiz narra que na nossa atual situação evolutiva, a nossa grande maioria, numa conversa informal, numa reunião informal, e até mesmo dentro de alguns templos, nós não conseguimos ter uma conversa saudável por mais de 5 minutos. Depois de 5 minutos, aquilo vai se enveredando, vai caindo a vibração e logo a gente está falando um monte de abobrinhas. É por isso que certa feita um dirigente espírita foi perguntado por que numa reunião, uma roda de amigos que ele estava, de repente ele falava: vocês me dão licença que eu estou indo embora. Mas está indo embora por quê? Ele costumava dizer: eu estou indo embora porque eu estou de jejum. Jejum de abobrinhas, jejum de conversa fiada, jejum de pensamento negativo. Porque nós somos assim. Existem velórios que começam muito bem, e no fim do velório, no quase amanhecer, o povo já está falando mal do desencarnado. E as piadinhas que começam a acontecer? O povo, para não ficar com sono, começa a baixar a vibração, e aí a gente nem sabe o que pode acontecer. Não é verdade? Então esse é o tipo de jejum que Jesus propôs aos seus discípulos, que é necessário para afastar essa casta, esse tipo de espírito. Porque se você não tiver os pensamentos nivelados num padrão, essa entidade obsessora, ela vai ter meios, não só de não sair da sua influência com aquela pessoa, mas também perturbar você que tenta auxiliar. Mas outro requisito que Jesus fez foi, depois do jejum, oração. Mas o que a gente pode se entender por oração? Será que Jesus tinha uma oração mágica? Um tipo de reza pesada, que a gente costuma dizer, que só ele sabia e ele não praticava com ninguém? Será que Jesus tinha uma reza coreografada, ensaiada, decorada, igual a gente vê muito por aí? Senta, agora levanta, agora ajoelha, agora levanta a mão, agora levanta o braço, agora bate palma, agora põe a mão na cabeça. Dá a impressão que está todo mundo sendo assaltado, né? Põe a mão na cabeça. Tome posse da bênção.
Será que era isso? Não. Nesse momento, Jesus quis dizer que a oração necessária que se tinha que ter era a oração sincera, que vem de dentro do coração. É uma oração que um simples "ai meu Deus" faz muito mais efeito do que 300 Ave Maria, 200 Pai Nosso, não desmerecendo a oração, logicamente. Mas é isso que Jesus quis dizer. E aí a gente lembra um caso de um escravo africano que na época da escravatura aqui no Brasil, nessa época que foi colocada uma grande mancha vergonhosa na nossa sociedade, em que tratávamos nossos irmãos das grebas africanas como animálias, que existia numa fazenda um escravo já de uma idade avançada, e embora a sua condição de escravo, ele ia morrer escravo, ele tinha um certo respeito dos patrões para com ele, porque ele era um homem muito sábio, e se dizia que todo dia, quando ele ia começar o seu trabalho, a sua lida do dia a dia, ele tinha muito respeito a Deus, e ele fazia a sua oração, uma oração forte. O que ele fazia? Ele tirava o seu chapéu da cabeça, colocava no peito e dizia: Senhor, nego velho está aqui. Só isso. Nada mais que isso. Nada decorado, nada passado de pai para filho, nada dessas coisas que a gente costuma escutar. Era só isso que ele dizia. E o seu dia, embora a sua condição de escravo, sim, para ele era um dia abençoado. Então é isso que Jesus quis dizer. Jejum e oração. Com essas duas combinações, realmente a gente tem, não vou dizer um poder, mas tem uma autoridade para que se possa interferir num espírito obsessor que está perturbando uma pessoa. Mas vamos imaginar novamente, vamos falar novamente sobre a fé da oração, a fé que pode ajudar o outro que está precisando. O que a gente pode imaginar? Como se dá a fé? Por exemplo, um liquidificador, um micro-ondas, esses utensílios domésticos que a gente tem hoje na modernidade, são indispensáveis para nós outros, não são? Pois bem, mas toda essa parafernália eletrônica, tecnológica, tem como uma inutilidade total se a gente tirar um eletrodoméstico novinho da caixa, colocar ali em cima da mesa e disser assim: funciona? Liga? Funciona aí. Não vai adiantar. Que ato que eu tenho que fazer para que isso tenha utilidade? Ligar a tomada. Se eu não ligar a tomada, ele não vai funcionar. Então a fé, em parte, é a iniciativa de ligar a tomada. Ligar a tomada. E não só isso, que essa tomada tenha ligação da energia que vem do alto, que vem lá do poste de energia. Então, para que essa ligação se dê, é necessário que primeiramente eu tome iniciativa, ligar a tomada para tirar proveito da energia que vem pela tomada e eu possa, assim, me beneficiar desse eletrodoméstico. Assim é também conosco. A gente vem no centro espírita, a gente pode tomar 300 passos, mas se eu tiver brindado, se eu tiver ali totalmente longe da onde eu estou ali sentado tomando passe, eu não vou receber nada. Eu fico ali sentado e eu não acredito, eu não quero acreditar, eu só acredito se eu ver, eu só acredito se eu enxergar. Você não vai receber nada, porque você está brindado, você não ligou a tomada, você não vai receber nada. E aí começa aquele pula-pula. Ah, eu vou sair lá do Luz de Verdade, eu vou no outro, eu vou no outro, eu vou no outro, eu vou no outro, e no outro, e no outro, e no outro.
E todos os centros são iguais. A espiritualidade tem a mesma finalidade de nos auxiliar. Às vezes você não pensou se não é você que não faz a sua parte. A espiritualidade está à disposição, não é? Às vezes é a gente que não faz a nossa parte. E a gente não tem, é tão desconfiado, é tão coração duro, que acredita desacreditando. Senhor, eu creio em Ti, mas ajuda-me na minha incredulidade. Nossa, mas como que se dá isso? Voltando à resposta daquele pai. Isso também te pode comparar com uma historinha antiga que existe, que numa região muito árida, que não chovia, o povo do interior começou a fazer aquelas rezas, novenas, e se reunia na igreja, e lá um dia o padre perguntou: vocês têm fé que fazendo essas orações, essa novena, Deus vai abrir as portas do céu e vai chover, meus filhos? O povo disse: sim, padre. Vocês acreditam de verdade? Vocês têm fé que vamos fazer oração e vai se dar a chuva para melhorar nossas vidas? Sim, padre. Então, se vocês acreditam e têm fé, por que ninguém trouxe guarda-chuva? Né? Por que ninguém trouxe guarda-chuva? Porque estava duvidando que ia chover, né? Então é mais ou menos assim. A gente vai acreditando, mas nem tanto. Talvez amanhã ou depois, se eu tiver uma prova, se eu tiver algo muito contundente que eu me faça acreditar. Mas vamos voltar novamente no menino atormentado e seu pai. Vamos imaginar que tivesse como a gente colocar esse menino e esse pai numa máquina do tempo. E a gente pudesse de 2000 e tralalá para cá, trazer eles, os dois, para o nosso meio, no dia de hoje, com a tecnologia médica que a gente tem hoje. E submetesse esse menino a uma tomografia computadorizada, uma ressonância magnética, e ao examinar o cérebro desse menino, constatasse um foco infeccioso no cérebro dele. Algo de nascença, congênito, e que o médico de hoje constatasse que isso provocava as convulsões nesse menino. Certamente, o seu pai seria o primeiro a dizer: aqueles sacerdotes eram todos mentirosos. Falaram que o meu filho tinha problema de tormento espiritual. Ele ia duvidar até do próprio Jesus, que curou o menino. Não é? Mas para nós espíritas, isso não teria problema. Ou teria? É caso a se pensar. Eu digo que não teria, por quê? Porque nós espíritas, pelo menos as pessoas que já estão vindo há algum tempo e leram alguma coisa sobre a doutrina espírita, sabe que o obsessor, inimigos de vidas passadas, que provavelmente era o caso do menino e de seu pai, os dois tinham débitos com alguém de uma vida pregressa. Quando a gente tem essa perseguição espiritual, não vamos dizer perseguição, mas débitos a pagar, porque na maioria das vezes a gente acha que a gente é vítima, e às vezes é o contrário. Nós fomos os algozes, e esses que estão cobrando, muitas vezes são as vítimas. Mas vamos pensar, a pessoa que vem na casa espírita já há algum tempo ia entender perfeitamente se achasse nesse menino daquele tempo um problema no cérebro que causasse as convulsões. Porque a gente sabe que o obsessor, quando ele começa uma perseguição de vingança, ele vai justamente na parte mais frágil do nosso corpo físico. Um exemplo muito simples: quando você vai trocar um botijão de gás na sua casa, aquele odor que é colocado no gás, no botijão do gás, uma pouca coisa que escapa, você já sente aquele odor, mas quem aparece primeiro, antes que você já consiga acabar de fazer a troca do gás? As moscas varejeiras, que são sensíveis ao odor.
e elas vão direto ali onde está vazando o gás. Com os espíritos obsessores é a mesma coisa. Quando você tem uma dívida reencarnatória com um espírito e ele resolve pular as oportunidades reencarnatórias para fazer vingança, um simples lugarzinho do seu corpo que ele possa atacar, é ali que ele vai atacar primeiro. Não precisa ser no cérebro, pode ser no pulmão, no coração, no intestino, enfim, variadas partes do corpo. Então, provavelmente, esse menino tinha essa deficiência e o espírito atacava justamente o seu cérebro. Ele atacava justamente a parte mais fraca. É assim que os obsessores fazem para tentar minar as pessoas que eles querem vingança. Mas a fé, como é o nosso tema, se deu no tempo de Jesus como cura, combustível de cura, em várias oportunidades. Certa feita, Jesus vinha vindo do mar da Galileia, junto com seus discípulos, o que ele fazia quase que diariamente, ia pescar junto com eles, ia de uma vila para outra, pegava o barco, ia, voltava. E numa dessas oportunidades, diz o evangelista que quando ele acabou de descer ali junto com seus discípulos, um homem veio desesperado ao seu encontro. Era Jairo, um dos chefes do templo, que a sua filha estava à beira da morte. E ele sabia que Jesus tinha o poder da cura e veio ao encontro de Jesus desesperado. Ele foi chegando perto de Jesus e não deu tempo nem de Jesus ver do que se tratava e disse: Jesus, o senhor tem que ir lá curar minha filha porque ela está à beira da morte. Ele parece que queria ensinar Jesus como que tinha que fazer. O senhor pega e impõe a sua mão sobre ela e ela vai ser curada. Eu tenho certeza disso, eu tenho fé que o senhor pode curar ela. Jesus disse: calma, eu já vou lá ter com a sua filha. A doença da sua filha não é para a morte, mas Jesus, ela está à beira da morte. Jesus disse: calma, eu vou atender a sua filha. E daí, conforme eles foram andando, a multidão foi cada vez mais aumentando. Já era na época que Jesus era bem conhecido ali na região. E o povo foi apertando Jesus, e um empurrava, e o outro pedia, outro chorava, outro gritava. E no meio daquela multidão se destacou a mulher hemorroísta. Nesse mesmo cenário de Jairo pedindo ajuda, apareceu aquela mulher que já tinha 12 anos de uma hemorragia que não parava. Agora vocês imaginem numa região em que tem uma tradição, um costume que nos dias normais que a mulher está na sua fertilidade, na época que ela fica, como dizer assim, na sua época de menstruação, vamos dizer assim, ela é considerada impura. Imagina uma mulher que fazia 12 anos que estava nessa situação. Ela não tinha direito de nada, não podia chegar perto de ninguém. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha pelos aproveitadores que diziam ter a cura para ela, e 12 anos com aquela hemorragia. Ela já estava um trapo, cansada, enfraquecida, e o preconceito da região era muito grande com as mulheres que tinham esse problema. Mas ela criou coragem e se embranhou no meio da multidão e foi procurar Jesus. Foi ao encontro de Jesus e, tentando chegar perto dele, um empurrava, o outro derrubava ela, e ela caía no chão, e aquela cólica, e aquele sangue que saía, e ela perdendo sangue, e ela foi pegando força cada vez mais, e num gesto de extremo esforço conseguiu tocar na orla do manto de Jesus. E imediatamente ficou curada. Ela sentiu algo que penetrou no seu corpo e ela ficou curada. Jesus imediatamente, no meio daquele povo, diz: para tudo. Os discípulos disseram: por que, Senhor? Ele disse: porque alguém me tocou. Mas, Senhor,
Os discípulos mais próximos disseram: Senhor, mas todo mundo lhe toca. Todo mundo te empurra, te espreme. Todo mundo está te tocando. Ele disse: não, o que eu senti é diferente. Porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? Se voltou para trás, para o desespero de Jairo, que estava ali quase que levando Jesus na marra. Quem me tocou? Ela criou coragem e disse: Senhor, fui eu. Me perdoe. Eu não sou digna em tocá-lo, mas o desespero me fez procurá-lo. E assim como todas as vezes que Jesus fazia uma cura, todas as vezes que Jesus socorria uma pessoa que lhe pedia, ele não só curava, mas ele dispensava para aquela pessoa o aconchego, a atenção. Então, se reclinando, para ficar na altura que ela estava ali sentada, caída no chão, Jesus ficou da mesma altura dela para não ter posição de superioridade, se abaixou, ficou ali da mesma altura dela e disse: minha filha, é lógico que você é digna de ser curada. Você é uma filha de Deus, assim como eu sou. E hoje chegou o dia da sua libertação desse mal. Chegou ao término da sua programação kármica, ser curada desse mal. Atendeu a moça ali com toda calma e, sem mesmo antes terminar a conversa, Jairo começou a apressar Jesus novamente: mas vamos, Jesus, até minha casa, minha filha está à beira da morte. E Jesus foi caminhando tranquilo, mas no meio do caminho veio a notícia que não precisava mais ir. Os servos de Jairo vieram dizer que a menina já tinha perecido. Mas mesmo assim, agora Jesus disse: sim, eu vou lá ver sua filha. A doença dela não é para a morte. Mas chegando lá, já estava formado o velório, os flautistas, que eram costume da época, tocar nos velórios, as mulheres chorando, que a gente chama hoje de carpideiras de velório, que choram, que eram contratadas para chorar. E Jesus diz assim: por favor, saiam todos, fique apenas o pai e a mãe da menina. Subiram até o piso superior e lá, chegando perto da menina, ele não fez oração demorada, ele não fez nada, ele só chegou perto da menina e disse: levanta-te, levanta-te. E a menina levantou. Ele disse: dê alguma coisa para ela comer e beber. Naquele momento, Jesus estava restabelecendo com a sua energia planetária os vínculos perispirituais que haviam se afastado do corpo da menina, mas que não havia deixado completamente. Ela estava dilulado. E Jesus fez com que ela retornasse à governança do seu corpo carnal, restabelecendo a ela a saúde plena. Mas não foi só essa passagem que podemos constatar que a fé se fez presente para dar-se a cura. Muitas outras ocasiões. Talvez uma das maiores delas se deu quando Jesus estava ali andando pelas ruas e um homem chegou até perto dele, um homem de patente, um homem que estava fardado. Ele era um centurião romano, alguém de muita patente alta, comandava uma quantia de 100 soldados e, passando por cima de preconceito, de tudo que tinha contra Jesus, até o risco da sua patente perder, ele chega perto de Jesus e diz: mestre, venho pedir a sua ajuda, pois meu servo doméstico está à beira da morte. Jesus disse: pois não, me leve até ele. E então, num ato de extrema fé, ele diz para Jesus: mestre, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas sei que se disser uma palavra, meu servo será curado. Pois sou um centurião romano, tenho sob meu comando 100 soldados, e o que eu mandar eles fazerem, eles fazem. Se eu mandar eles irem, eles vão.
Se eu mandar eles virem, eles virão. Se eu não tiver mesmo presente e mandar uma mensagem, eles cumprirão a minha ordem cegamente, sem titubear. Portanto, acredito plenamente e tenho fé que o Senhor tem poder de, mesmo à distância, curar o meu servo. Jesus coloca a destra sobre o ombro daquele homem e diz: vocês viram? Nem toda Israel até hoje não vi tamanha fé. Pois então lhe digo, vá, que o seu servo já está curado. E aí, ele voltando, os outros servos já veio ao encontro, dizendo que o seu servo já tinha levantado, já tinha se restabelecido e estava curado. Aí a gente abre um parênteses para analisar esse tipo de cura de Jesus. Foi a cura à distância. É a cura à distância que a gente costuma escutar muito no centro espírita. A cura à distância. A cura à distância, ela se dá quando você necessita de um tratamento e na hora marcada, na hora aprazada, você recebe a visita dos mensageiros espirituais. Por que não? Recebe? Depende muito da sua fé e do seu merecimento. Mas ela se dá. E aí a gente enfatiza o quanto é importante, no momento que a gente necessita de uma cura, a gente ter aquela concentração no momento que é marcado. Existem muitos centros que fazem esse trabalho de cura à distância, de passe à distância. E tem muitos efeitos, tem se dado muitos efeitos à distância, cura à distância, tratamento à distância. Mas, como dissemos, essa foi uma das maiores provas de cura e de fé que Jesus praticou. A cura à distância do servo do centurião. Mas também teve outra passagem muito curiosa, que quando Jesus estava passando numa fonte que existia em Jerusalém, e que diziam que de quando em quando o anjo tocava água, e quando a água se agitasse, o primeiro que entrasse no tanque era curado. E aí imagine o quanto que ficava empinhado de gente lá. Apinhado de gente. Jesus foi chegando ali naquele tanque e viu aquele povo ali esperando a água se agitar para entrar, mas ele não focou em nenhum daquelas pessoas, ele focou num homem que estava ali deitado na esteira, que não podia andar. Chegou perto dele e fez a seguinte pergunta: o que você está fazendo aqui? Que pergunta se fazer? O que você está fazendo aqui? Jesus disse: ó, Senhor, eu não posso andar, não sei se o Senhor notou, eu não tenho como andar. E como aqui, quando o anjo agita a água, quem entrar primeiro é curado, eu fico aqui tentando, mas devido à minha condição, toda vez que a água se agita, ninguém deixa eu entrar, todo mundo pula na água primeiro do que eu. Isso a gente pensa, lembra alguma coisa? Quando tem alguma coisa que é de graça ou uma coisa que as pessoas querem muito, uma passa por cima da outra, não é assim? É assim. E aquele tempo não é diferente. Ninguém dava chance para aquele homem entrar no tanque e ser beneficiado com a cura. Aí então Jesus disse para ele: mas por que você acha que precisa dessa água para ser curado? Ah, Senhor, todo mundo diz que entrando ali cura, eu já vi gente ser curada. Ele disse: mas eu sou a cura. E eu estou na sua frente agora. Você crê que eu possa lhe curar? Sim, Senhor, eu creio. O que eu devo fazer? Jesus disse: levanta e anda. Agora. Ele levou um choque. Começou a palpar as pernas, bater nas pernas. Começou a sentir as pernas de novo e começou a se levantar. E Jesus disse: vamos, levanta. Como que ele diz? Levanta. E ele se levantou. E Jesus disse: tá vendo? Você não precisa dessa água para se curar. Naquele momento, Jesus deu a lição para nós que nós não precisamos de nada exterior
para conquistar a nossa cura. Ou seja, no mundo de hoje, que a gente só vê intermediários do Cristo, que você não tem direito, mas o outro que é graduado, se você der uma quantia X, ele pode ser seu representante para que você receba a cura. Não é assim. Todos nós temos a condição de pedir e obter o que pedimos. Então Jesus quis dizer isso. Levanta-te e anda. Ele levantou. Jesus disse, não está esquecendo de nada, não? Pega a sua esteira, enrola e leva. Mas, Senhor, hoje é sábado, não posso carregar a esteira, é contra a lei. Por isso mesmo eu quero que você pegue a sua esteira e ande e vá. Para mostrar que Deus não tem dia, Deus não tem hora, Deus não tem condições de ninguém para trabalhar. Trabalha todo dia e eternamente. E aquele homem se levanta, contrariando ali quem estava de olho em Jesus já, né, querendo condenar ele, pois ele mandou que o homem pegasse a sua esteira num dia de sábado e levasse embora. Jesus proporcionou a ele ali um contato direto de fé, de cura. Mas talvez um exemplo muito curioso que a gente pode lembrar aqui, verídico, né? Dentre tantos e tantos, é de um caso acontecido aqui em Charqueada, na cidade de Charqueada. Um casal ia ter filhos, um filho, e o parto muito difícil, aquele tempo que era mais parteira do que médico fazendo parto. A criança não nascia, era muito grande, talvez não estivesse na posição certa, e o pai desesperado pega a charrete e vem buscar Dr. Alfredo Cardoso aqui em Piracicaba. Quem é das antigas vai lembrar do nome dele. Um homem muito bondoso, patrono do centro de Rio das Pedras. O pai sai desesperado, deixa a esposa ali sozinha, com as dores para ter o filho, e ele vem para Piracicaba. Chegando aqui, ele tem a triste notícia. Naquele mesmo dia, Dr. Alfredo Cardoso havia sofrido um infarto e tinha desencarnado. Aí ele ficou mais desesperado ainda, pegou a charrete, acelerou o animal para voltar para a charqueada, para ver o que ia fazer. Talvez a mulher não aguentasse, o filho também morresse. Quando ele chegou lá no sítio, ele já se deparou com a sua esposa, com o menino no braço. Ele disse, nossa, melhorou? Alguém te ajudou? Ela disse, sim. Você não foi buscar o Dr. Alfredo Cardoso? Ele acabou de sair daqui. Me ajudou no parto. Tive o nenê na maior paz. Foi bom você ter chamado ele, mas ele veio tão rápido. Mas na verdade ele tinha ido em espírito ajudar. Foi uma cura à distância. Foi um desdobramento espiritual. E veja que espírito desapegado às coisas da carne, porque ele tinha desencarnado aquele dia. E mesmo assim, ele foi auxiliar essa mulher no sítio, ajudar no parto. E assim também era Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. À distância, eles podiam auxiliar muitas pessoas ao mesmo tempo. Bezerra de Menezes, os bons espíritos dizem que pode estar em mais de 50 lugares ao mesmo tempo. Difícil para a nossa cabeça entender, mas é verdade. Mas para finalizar, e se tratando do tema fé, nós podemos dizer que tem um caso muito curioso que se passou com Chico Xavier, verídico também. Que Chico, embora convivesse dioturnamente com Emmanuel, com Bezerra de Menezes, para quem não sabe, Chico Xavier fez receituário homeopático por mais de 40 anos através de Dr. Bezerra de Menezes, e toda a espiritualidade amiga. Teve uma época que diz que Chico estava com uma dor muito forte nas pernas e nada fazia aquilo passar. Ele tinha uma dor do joelho para baixo que parecia que aquilo latejava, era uma dor que médico não tinha dado jeito,
Ele estava ali trabalhando no bem, mas continuava com aquela dor e nada fazia passar. E certa feita, no caminho do centro, ele estava com um dos amigos do centro, que era quase que dirigente ali, braço direito dele, e os dois estavam indo a pé. Já era noite, e eles passavam para ir lá no centro, em frente de uma casa, vamos dizer assim, da casa de umas meninas que trabalhavam à noite, que a gente costuma dizer que é de vida fácil, mas na verdade é vida difícil. E passando em frente ali daquela casa, com aquelas luzes piscando, para chamar atenção, logicamente, Chico escuta assim: ô Chico! Chico! O Chico olha, é uma das meninas, muito bem trajada, com um batom bem vermelho na boca, o cabelo todo arrumado, aquele vestido brilhante. Chico! Oi, minha irmã! Vem aqui um pouco, Chico. O amigo do lado dele disse: Chico, não vai não, Chico, não vá. Não vá, Chico. Por quê, meu irmão? Chico, pelo amor de Deus, você não está vendo do que se trata ali onde ela trabalha? E daí, o que tem? Ela está me chamando. Ah, Chico, eu não vou. Eu vou ficar aqui. Quer ir, vá sozinho. Eu vou. Chico foi. E ela disse: Chico, eu fiquei sabendo que você está sofrendo muito com essas dores na perna, é verdade? O Chico falou: tá me judiando um pouco, minha irmã. Tá judiando, sim. Chico, eu gostaria muito de lhe ajudar. Ah, sim, pois não, minha irmã. O outro fazia assim lá de longe. O Chico fez: o que é, minha irmã, que você tem para me ajudar? Chico, a minha avó ensinou para minha mãe, e a minha mãe ensinou para mim um benzimento, uma oração, em que, se feito com uma boa intenção e coração puro, surte muito efeito na cura desse tipo de problema seu. Você aceita que eu lhe ajude? O Chico falou: eu aceito sim, minha irmã. Então entra aqui, Chico. O Chico foi subindo ali a escada, o amigo purista, né? O santinho do centro espírita, né? Todo moralista, preconceituoso, dizia assim para o Chico: não vai não, Chico, não vai, Chico. Chico nem ligou, entrou. Chegando lá, ela disse para o Chico assim: Chico, senta aqui na cadeira, faz favor. Pediu para uma das meninas trazer uma bacia com água. Colocou a bacia de água aos pés de Chico e falou: Chico, coloca por favor seus pés dentro da água. Chico colocou, tirou o sapato, tirou a meia, colocou o pé dentro da água. E ela foi: espera um pouquinho que eu já venho, Chico. Foi lá, pegou 3 raminhos de planta e começava a fazer oração e embebedava aquela plantinha na água e ia passando na perna do Chico. Ia passando na perna do Chico, e com a vidência do Chico, ele narra que cada vez que aquela moça passava fazendo a oração, aqueles raminhos na perna dele, ia saindo um líquido escuro da perna do Chico, e ia descendo tudo na água da bacia, até o ponto que a água ficou toda escura. Aí ela falou: pronto, terminei. Pediu para a colega que pegasse aquela água, jogasse lá no fundo do quintal e disse: Chico, pronto. Enxugou o pé do Chico, assim como Maria de Magdala enxugou o pé de Jesus com seus cabelos. Ela pegou um paninho, enxugou o pé do Chico com toda humildade e disse: pronto, Chico, levanta. E o Chico narra que quando ele levantou, bateu assim o pé no chão para ver, ele não sentiu mais nada. Nada. O que quer dizer isso, meus irmãos? Que não importa quem você seja, não importa onde você estiver, quando você tem o coração puro,
e elevado ao bem, a sua oração é mais ouvida do que muita gente que se diz santo por aí. Porque não adianta você ter uma vestimenta de santo e ser preconceituoso, homofóbico, racista. Não adianta nada. Ao passo que, se você for você mesmo e tiver a boa vontade, o combustível que é necessário para que se dê a cura, que é a fé, ela floresce espontaneamente em nossas vidas. Aquela moça, naquele momento, o único intuito dela era auxiliar, ajudar. E Chico Xavier fez o que falamos no começo. Ele ligou a tomada, sem preconceito, sem julgamento, e obteve a cura que ele necessitava. Mas por que Chico precisou disso? Porque Jesus, a espiritualidade, sempre dá oportunidade de lições para nós. Lições, para a gente ver o que é realmente que faz sentido, que tem valor em nossas vidas. Que é a nossa simplicidade, tratar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a paz de Jesus, o amor de Maria nos envolva de sempre.